Olá, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre leitura. Que leitura, para mim, é um ato de entretenimento, não só de entretenimento, mas como um ato de escolha, de conhecimento e de informação, né? Então, quando a gente pensa assim, por que tem pessoas que não leem? Vários fatores influenciam na nossa concentração na leitura, como o calor, muito calor dificulta o raciocínio, muito frio também dificulta, uma certa disciplina, né, que você se dispõe a ler um livro, um capítulo, ou seja, 2 capítulos, uma quantidade de páginas, e também a questão de você ter uma certa familiaridade com determinados assuntos, e aí te prende a leitura. E tem aquelas pessoas, como foi no vídeo passado que eu falei do meu esposo, que ele não teve nenhum incentivo para a leitura. Também nós encontramos esses tipos de pessoas muito regularmente, que não gostam de leitura, mas que, por outro lado, atrapalham quem gosta de ler. Isso, eu sempre digo que a leitura é um ato de liberdade, que você tem escolhas suas e muitas vezes você para e pensa por que as pessoas se incomodam tanto com o fato de você ler. E aí, com o tempo, eu aprendi que a literatura não é para todos. Tem outras pessoas que não estão naquele habitat do leitor, de viver aquela fantasia, de ler aqueles conteúdos e de se, vamos dizer assim, se apaixonar por aquilo que ele está lendo. Muitas pessoas leem por obrigação, outras leem porque tem que ler mesmo para fazer alguma prova ou para fazer algum concurso. E aí esse prazer que nós temos diante da leitura se torna mais uma obrigação, uma coisa assim que você faz para que a pessoa te entenda mais, né? E você lê aquilo e aquilo pode te transformar numa pessoa boa ou também pode te transformar numa pessoa ruim, dependendo do argumento e do livro que você está lendo. Então, eu gostaria de falar sobre um pouquinho sobre isso, né? Sobre os conselhos que eu dou para as pessoas que não leem e que gostariam de ler. Leia um pouquinho de cada dia um parágrafo. Nada que seja obrigatório para você, porque tudo que é obrigado não fixa, né? Você pode ver, quando você lê um livro na infância e esse livro te marca, você vai lembrar dele para sempre. Como eu falo, um livro da Peixinha Marci que eu li quando eu era criança e ele até hoje me marcou profundamente. É uma bela história para você contar para o seu filho, porque aquilo fixa na cabeça da criança. Então você tem que mostrar exemplos para que isso fica assim como se fosse um filme na cabeça da criança, e aí ela fixa aquela imagem e automaticamente ela não vai esquecer daquilo. Muitas pessoas têm dificuldades de, às vezes, você lê um capítulo do livro, quando vai para o segundo capítulo você já não lembra o que tinha no primeiro capítulo. O que eu posso, por experiência, né, de leitura assídua, é dizer a vocês o seguinte: não importa a quantidade, mas a qualidade que você está lendo em termos de quantitativo. Por exemplo, tem pessoas que leem 5, 6 livros por dia e não fixam nenhum dos 6. Enquanto tem pessoas que fazem, às vezes, uma novena ou uma oração, ou ler um livro que tem, assim, um pensamento para cada dia e aquela pessoa se lembra daquilo. Outras vezes você vê através da própria missa,
quem participa de missas ou vai, de repente, a algum culto ou alguma outra denominação, de acordo com o que o pastor ou o padre falam, ou a outra pessoa tenta te aconselhar de alguma forma, você vai, se você está vivenciando aquilo, você vai se fixar mais naquilo que ela está falando, não vai esquecer durante a semana nem na próxima. Aquilo vai ficar na sua cabeça e você vai poder até ajudar outra pessoa. Mas quando é uma coisa que você não está com atenção, você vai esquecer. O padre da minha paróquia sempre falava assim: o que foi dito no evangelho passado? Poucas pessoas se lembravam. Então é isso. E você vê também que a dificuldade era tanta que antigamente, vamos ver ali, bem na época ou anterior a Jesus, no Antigo Testamento você tem passagens que falam de determinadas coisas que eram, vamos dizer assim, aconteciam na natureza, e eles citam aquilo para prender a sua atenção. E também no Novo Testamento, Jesus falava por parábolas, né? Então ele falava, citando exemplos do cotidiano, de coisas que ele vivia, para fixar aquilo nos discípulos e eles meditarem sobre aquilo que ele falava e passar adiante a boa nova que ele queria, né? Que ele queria implantar o reino de Deus, mas que para isso não foi de um dia para o outro. Os apóstolos ficaram ali estudando, se orando, se reunindo, né? E meditando o que ele falava. Então, por isso é que há exemplos que te fixam mais. As pessoas que não têm o hábito de ler, elas fixam mais na imagem propriamente dita, em filmes. Tem pessoas que não leem um livro, mas assistem o filme. E às vezes o filme você vê que tem um determinado tempo e o livro tem um determinado horário, vamos dizer assim, que você tem que se preparar para ler aquela leitura e tudo mais. E no dia a dia você está com uma tarefa ou outra e não dá para você se concentrar tanto assim. Então fica mais fácil você ver o filme. Mas nem sempre o filme é fiel à obra. Então, nós temos que ter na cabeça que, além de fixar as coisas, nós temos que sentir aquilo que nós estamos lendo, nós temos que pesquisar aquilo que estamos lendo, não num sentido assim possível, mas no sentido que nos tragam interesse daquilo que você está lendo. Então, para quem não gosta de leitura, eu acho que começar já é uma grande coisa. Você pegar um parágrafo, você de repente vê uma, uma breve frase, né? Como aquelas que tem no caminhão, às vezes você fica com aquilo na cabeça. E aí, num determinado momento, você usa até aquela frase, não é? E isso eu acho muito importante. E por isso esse bate-papo nosso. Hoje eu não vou me alongar muito, mas eu achei importante fazer essa complementação para vocês, que muitas pessoas ficam frustradas porque não conseguem ler, não conseguem se fixar, não conseguem fazer o que gostariam. Nem todos nós gostamos e fazemos o que gostaríamos, né? Você vê no próprio trabalho, às vezes te dão uma tarefa que você não gosta, mas você é obrigado a realizar aquilo. Às vezes, quando você termina, você fala, nossa, que droga. Às vezes, quando você termina, é um obstáculo que você venceu. Então, se você pensar que a leitura é um obstáculo na sua vida e que você vai ter alguma retribuição no final, fica mais fácil você entender a profundidade daquilo que você está lendo. Aqui eu não estou falando não de clássicos, não estou falando de quadrinhos, não estou falando de romances, não estou falando nada disso, eu estou falando de uma forma generalizada. Tem pessoas que gostam de livros de, vamos supor, thriller, tem pessoas que gostam de drama. Tudo isso envolve a literatura. E você pode fazer suas escolhas. Eu não gosto muito
de determinadas coisas assim, quando você fica preso só numa caixinha, tipo, vou ler só leituras femininas, só de mulheres. Eu não gosto de ficar numa caixinha só. Eu acho que liberdade literária é você, assim, procurar outros horizontes, não que está naquela modinha. Eu gosto de entender o que as pessoas, às vezes, através de um livro fino e baratinho, elas passam muito mais do que um clássico que você está lá dias e dias para entender, às vezes, um capítulo, né? Então é muito difícil. Eu falo com os leitores que eu tenho, assim, que vêm me perguntar por que eu tenho essa facilidade de ler tantos livros. Eu falo com eles, não peguem clássicos no início. O início é muito difícil. Você tem que criar um ambiente, você tem que criar um momento, né? Então pegue e procura um livro mais fácil. Depois você vai vendo que aquele livro é tão fácil que você mesmo vai sentir o momento de você procurar um clássico para ler. Às vezes uma pessoa vai na internet falar de um clássico e você fala, poxa, aquela pessoa fez tanta pesquisa, aquela pessoa sabe tanto, aquela pessoa fez um resumo, aquela pessoa disse datas, um parágrafo, ela deu diversos exemplos. Ela está preparada para aquilo, mas às vezes você não está. Então você não precisa se sentir menor. Você começando já é uma grande coisa, né? Então, é isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Eu estou um pouco resfriada, já tem isso umas 2 semanas, né? E eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham uma boa semana, que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que se vocês quiserem pode deixar alguma mensagem que eu vou responder, e também algum assunto que vocês queiram que eu fale. Eu só digo a vocês que eu não falo sobre política, sobre religião. Eu falo da minha religião porque às vezes as pessoas me pedem, assim, próximas a mim, não pelo YouTube, mas me pedem para falar um determinado assunto. Então, desde que não ofenda ninguém, porque cada um tem a sua escolha, eu falo um pouquinho da minha religião, mas quase nunca falo, porque eu acho que religião, política e futebol, cada um tem o seu, né, gente? Então, peço a todos que, se vocês puderem, compartilhem com as pessoas próximas a vocês, né? Os seus amigos, parentes, se vocês acham que esse vídeo é relevante na sua vida. Muito obrigada a todos. Até lá.